Antes de começar o vídeo eu tenho uma pergunta. Você gosta de carros? Se entrou nesse vídeo, imagino que sim. Mas você gosta de carros customizados? Aquelas máquinas esticadas e grandes que mais parecem um foguete? Se entrou nesse vídeo, eu imagino que sim. Então você tem uma pessoa a agradecer, e o nome dele é Ki Miura, mais conhecido como Rocket Bunny. Sem sombra de dúvidas, ele é um dos maiores da sua geração. Ame ou odeie, é indiscutível que seu estilo e suas customizações revolucionaram e mudaram para sempre a cena da cultura JDM e a cultura de customização de carros em geral. Mas antes, quem é Rocket Bunny, de onde ele veio e por que ele é tão famoso? A sua história começa em meio a uma das maiores rodovias do Japão, chamada Kenjo Loop, que ficava situada no meio da cidade de Osaka. Por ser consideravelmente larga e, dependendo do horário, relativamente vazia, era lá onde as pessoas se reuniam para fazer corridas ilegais. Caso você tenha perdido os últimos episódios do canal, deixa eu explicar um pouco. Dos anos 80 aos anos 90, o Japão estava vendo uma crescente no número de entusiastas automotivos, pessoas como a gente que só queria saber de correr e se divertir. Mas não estou falando somente de moleques irresponsáveis correndo pelas estradas. Estamos falando de adultos, doutores, professores e até mesmo equipes organizadas que se juntavam com o intuito de correr. Uma delas era o Bosozoku, sem dúvida uma das mais insanas. Eles se intitulavam como uma gangue de motociclistas entusiastas automotivos. O próprio termo Bosozoku, traduzido do japonês, significa gangue dos corredores violentos. Eles se orgulhavam em dirigir os carros mais insanos, com designs mais inovadores, em velocidades exorbitantes e de forma imprudente. Eles eram um bando de japoneses com cabelo descolorido e revoltados com a vida. Eles queriam deixar a sua marca e, no meio tempo, aterrorizar os cidadãos de bem. Eles queriam se afirmar como os mais insanos do Japão e, por isso, dirigiam carros como esses. No meio de toda essa bagunça, de todo esse caos, tínhamos um jovem revoltado e, pior, um jovem com cabelo descolorido. E o seu nome é Ki Miura. Ele era conhecido por furar o pedágio de Kenjo Loop, se escondendo atrás dos carros e passando pela cancela junto com eles. Acima de tudo, ele dirigia um carro sem placa, usando a máscara do Jason para não ser pego nas câmeras. Falando dessa forma, fica difícil defendê-lo, mas de fato, ele era uma figura. Agora imagina, você está saindo do seu trabalho de noite, está voltando para sua casa japonesa, dirigindo seu carrinho japonês. Quando você está prestes a pagar o pedágio, atrás de você surge o Jason da Serra Elétrica, ou melhor, o Jason japonês da Serra Elétrica. Ele está literalmente atrás de você. O que você faz? Era exatamente isso que acontecia. Ele, junto com seu grupo, se vangloriavam em aterrorizar as pessoas daquela cidade. Esse era o hobby deles. Mas foi em 88 que as coisas começaram a mudar. Ele havia acabado de fazer 18 anos e estava dirigindo pela rua, até que algo chamou sua atenção. No meio de seu passeio, Miura avistou um lindo Datsun que ele simplesmente se apaixonou. Por isso ele fez o que qualquer um faria, entrou na loja e perguntou quanto custava essa linda máquina. O dono simplesmente recusou vender o carro para ele. O próprio Miura o descreve como Crazy Man, ou melhor, Homem Maluco. Não se sabe o porquê, mas ele não quis vender o carro para ele. Ele suspeitava que era por causa de seu cabelo descolorido, por isso ele teve uma brilhante ideia. No dia seguinte, ele voltou para a loja, só que agora com o cabelo pintado de preto. Esse era o seu grande plano. Até funcionou, mas ele estava tarde demais. Para sua surpresa, o carro havia sido vendido naquele dia. Ele deu um show na loja, ficou muito chateado. Vendo tudo isso, o dono até que simpatizou por Miura. Ele gostou de sua paixão pelo carro e ofereceu uma alternativa. Uma alternativa que ele não sabia, mas iria mudar a sua vida para sempre. Ele tinha embaixo de uma lona, no fundo da garagem, um lindo Nissan 510 por 500 mil ienes, aproximadamente 16.700 reais. E foi amor à primeira vista. Agora com seu novo carro, no dia da entrega o dono da loja convidou Miura para correr em um circuito. Um dia ele odiava o menino do cabelo descolorido, 2 semanas depois ele estava o levando para correr em uma pista que ficava ali perto. Já que o cabelo descolorido era praticamente um símbolo daquela gangue de pilotos, imagino eu que foi por causa disso que o dono da loja foi tão brusco com o Jason japonês. Mas quando ele percebeu que Ki era um menino bom e era completamente apaixonado por carros, ele quis o ajudar. Chegou até mesmo a oferecer um emprego que eu aposto R$1.000 que você nunca irá acertar onde foi. Ele foi trabalhar em sua oficina? Em alguma loja de carros ali do lado? Não, muito pelo contrário. Ele foi trabalhar para o lugar mais feliz do mundo. Sim, a Disney. Engraçado pensar que o lugar mais feliz do mundo
tem membros do Bosozoku trabalhando para eles, que estava encarregado de fazer brinquedos e montanhas russas para a Disneylandia Tóquio. Ele continuou trabalhando ali por alguns anos, onde aprimorou seus conhecimentos sobre fibra de vidro, e volta e meia ele aplicava esses conhecimentos para fazer partes para os seus carros. Só que foi em uma dessas que as pessoas começaram a olhar aquele carro diferentão, e elas queriam saber de onde ele vinha e como elas conseguiam ter um. Queriam que essas customizações fossem feitas em seus carros. Aos poucos estava surgindo um mercado. Agora que parecia que as coisas estavam no caminho certo, algo horrível aconteceu. Ele estava começando a fazer o seu nome e foi pego pela polícia e teve sua carteira revogada por 8 anos. Quem diria que aquele negócio de andar sem placa e com a máscara do Jason era legal, não é mesmo? Foi só a partir dos 30 anos que ele finalmente pôde dirigir e customizar os seus carros ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, o Japão viu uma crescente absurda no interesse popular por carros. Era o começo de uma nova era. Em meados dos anos 80, esse aumento se mostrou proporcional ao aumento de acidentes fatais envolvendo corridas ilegais e irregularidades no trânsito em geral. A polícia chegou ao consenso de que quanto mais grupos e corridas ilegais, mais acidentes eram reportados. Dessa forma, eles montaram uma força tática para finalmente tirar esses infratores das ruas. Só que eram muitas pessoas em muitos lugares diferentes. Era praticamente impossível. Por isso tiveram a ideia de fazer um acordo com as montadoras. Tal acordo que, com certeza, não seria burlado pelas empresas. Em 89, o governo japonês, junto aos fabricantes de automóveis, entraram em um consenso para não fazer carros com mais de 250 cavalos de potência, em uma tentativa de diminuir essas corridas. Eles pensaram que se as marcas não fizessem esses carros, eles iriam simplesmente desaparecer. Mas eles não contavam com o povo japonês. Eles não contavam com a sua criatividade. Embora as marcas não pudessem mais fazer esses carros, as mesmas focavam no seu balanceamento, peso, aerodinâmica e dirigibilidade. Eles também deixavam seus motores o mais resistente possível. Dessa forma, qualquer um que soubesse um pouco sobre mecânica poderia sem problema virar algumas chaves e apertar alguns parafusos e adicionar alguns cavalos de potência. As marcas basicamente disponibilizavam todos os atributos para um carro de corrida, tirando o motor, e se eles deixavam como lição de casa. E é por isso que a cultura JDM e a cena de carros do Japão em geral é tão insana. Enquanto outras partes do mundo recebiam os motores de mão beijada, os japoneses tinham que lutar por isso. Eles faziam seus próprios motores praticamente. E com todos esses carros modificados, abriu espaço para inúmeras subculturas, que gostava de todas, mas para ele, 3 dessas subculturas se destacavam. Kenjo, que se baseava em pegar carros e transformar em foguetes. Drifting, que dispensa introduções, mas de fato era mais organizado que o anterior. Eles focavam no estilo e funcionalidade dos carros. A propósito, seu primeiro carro foi um Corolla AE86. Para quem não sabe, ele é simplesmente um dos carros de drift mais insanos de todos os tempos. Durante sua adolescência, seu hobby predileto era derrapar pelas toll roads e fugir da polícia. Mas fiz que eu não te falei essa última parte. A outra subcultura que mais o impactou foi seu amor por carros antigos. Miura gostava de pegar esses carros e modernizá-los. Os seus designs são marcados pelos gigantescos wide bodies e seus aerofólios maiores ainda. Mas quem usava isso? Sim, os carros de corrida antigos. Os carros do Trans Am, Pikes Peak e até mesmo do Can-Am. Ele não inventou os wide bodies, muito menos aerofólios, mas ele pegou dos carros antigos e modernizou de alguma forma para colocar nos seus carros novos. Seu negócio era o seguinte, deixa eu tentar explicar. Ele adorava carros antigos, por isso gostava de pegá-los e fazer algumas modificações nada modestas, modificações de estilo Bosozoku. Mas ele não se limitava a isso. Ele pegava carros atuais e os modificava para ter alguns traços dos carros de corrida antigos. Seu estilo é tão diversificado que ele cria partes para supercarros e até mesmo carros mais humildes. Ele faz as customizações por amor e quer que todo mundo tenha acesso a elas. Dinheiro, embora o motive, de fato não é o fator principal. E isso se torna explícito quando olhamos para sua enorme e gigantesca sede do Rock Bunny, que simplesmente não existe. Se você imaginou uma empresa gigantesca, você está muito enganado. Desde 95, Ken Miura cria seus bodykits na sua garagem, sua loja chamada Top Racing Arts Kyoto, mais conhecida como TRA Kyoto. Lá é onde ele faz suas customizações para Rock Bunny. Ele também tem uma companhia de rodas chamada 46 Customs, que tem o intuito de complementar suas customizações. Esse nome veio do seu antigo grupo de drift, que inicialmente se chamava 666. Eles eram muito insanos e faziam todos os tipos de doideiras, e conforme eles foram se envolvendo em acidentes, e coisa que talvez eu nem possa falar aqui, eles resolveram mudar o nome para 6666.
só que era muito grande, então eles resolveram chamar Ford 6, ou 46, traduzido para o português. Como já foi falado, embora suas inspirações vieram majoritariamente dos carros antigos do Japão, as pessoas não pareciam muito impressionadas com seu trabalho. Não sei se era porque o mercado estava muito saturado, mas tudo isso mudou quando ele foi buscar novos ares nos Estados Unidos. Para eles, aquilo era algo que eles nunca tinham visto na vida. Era algo que eles nunca tinham visto fora das pistas da NASCAR e da Can-Am. Foi quando ele lançou o Scion FRS, o Subaru BRZ e o Toyota AE86 que as coisas começaram a mudar. Ele pegava carros novos e os cortava e criava carros mais novos ainda. Aos poucos as pessoas foram se apaixonando pelo seu trabalho. O kit do FRS foi lançado em um dos maiores shows do mundo automobilístico, chamado SEMA. Foi nesse momento que o mundo descobriu quem era Kei Miura. Seu design era tão único, pois ele utilizava técnicas que até então ninguém utilizava. Para fazer essas peças, as pessoas costumam colocar a resina e moldar no próprio carro, mas Miura tem o seu próprio estilo. Primeiro ele entra no seu Mac que havia comprado para fazer brinquedos para a Disney e começa a escanear os carros. Seu objetivo primeiramente é escaneá-los por completo, para tentar realçar o que tem de mais importante em seu design inicial. Sua ideia é destacar ainda mais seus detalhes, não esconder. Agora que ele tem os detalhes corretos, ele coloca os dados na máquina de escultura que molda as partes de poliestireno. Quando isso acontece, o molde é removido e você finalmente tem a sua body part tão desejada. O fato de ele não fazer cada peça com suas mãos é o que torna seu trabalho mais rápido e mais barato em relação aos outros. Algo que seria feito em meses, em sua mão, é feito em semanas e até mesmo dias. Do Toyota Yaris até o NSX, ele faz de tudo. Seu estilo único de pensar e criar essas peças é o que o tornou tão gigante. Kei Miura começou como integrante de uma das maiores gangues de pilotos do Japão e se tornou um dos maiores nomes da customização. Isso foi tudo graças ao Crazy Man. Ou melhor, isso foi tudo graças ao seu amor pelo esporte e o amor pela sua arte. Por isso ele é tão gigante. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, se sinta à vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Comente abaixo o próximo tema que gostaria de ver no canal. Sua opinião é muito importante para nós.